Então, para começar, é legal dar um pouco de contexto para a situação, né? Falar um pouco mais da gente, o que a gente tá se propondo a produzir, né? Então, atualmente, a nossa produtora, a Pateia Filmes, ela tem 7 integrantes e cada um deles foi essencial, sempre foi essencial para que a gente concluísse todos os nossos projetos e mais especificamente agora para a gente produzir o projeto em questão que a gente está trabalhando nesse momento, né? É, que é o Companhia de Teatro Carcoça. Mas assim, voltando um pouco lá para o começo do ano, é bom mencionar que quando nos foi dada a oportunidade de conceber do zero um produto, fosse audiovisual ou não, a gente chegou a discutir vários temas, né, que a gente queria trabalhar e principalmente algumas ideias que seriam interessantes da gente poder tocar e discutir, né, socialmente falando, com o nosso produto. Mas rapidamente chegou a sugestão de fazermos, né, da gente tentar fazer algo relacionado com o tema do Rei de Amarelo. E o Rei de Amarelo é publicado no final do século XIX, é um livro, né, publicado no final do século XIX pelo Robert W. Chambers. E, bom, a gente tem outros vídeos falando sobre isso aqui no canal, então vocês podem ver por aqui. Mas basicamente a gente sabia que não seria algo tão fácil assim. Porque justamente é um livro que foi publicado há muito tempo e que ele meio que sobreviveu, né? A mitologia sobreviveu meio aos trancos e barrancos, porque não fez muito sucesso na época e só agradou algumas pessoas de alguns nichos, né? Mais voltados para ficção científica, para fantasia. E, bom, de fato, tipo, acabou sobrevivendo mais pela insistência das pessoas e pelo gosto delas, né? Porque a obra é realmente boa. É um livro muito rico, é muito rico de conteúdo e mesmo assim acabou não sendo alvo, né, ao longo dos anos de produções hollywoodianas, por exemplo. A gente viu adaptações mais recentemente, fosse em série de TV ou fosse traduções da mitologia para outras mídias. E justamente essas adaptações para outras mídias, mais recentemente, foram muito boas assim para a gente conseguir ter influências e ter referências de como trabalhar esse projeto, principalmente em algum lugar que não fosse a literatura, né, que não fosse o livro. E duas dessas referências que são muito importantes para a gente são a série de TV, a primeira temporada de True Detective, mais especificamente, é, e a história em quadrinho publicada pela editora Draco, chamada O Rei de Amarelo. A história em quadrinho, ela reúne alguns artistas da cena independente de quadrinhos aqui do Brasil. Então é um produto nacional, né? Embora seja trabalhado numa mitologia que ela é, por natureza, estadunidense e europeia, né? Mas a história em quadrinho é um compilado que ele é nacional e ele conta com artistas brasileiros fazendo o trabalho. E é muito interessante porque são pessoas colocando o ponto de vista deles da mitologia em quadrinhos, né? Então você tem histórias inéditas pegando alguns conceitos que foram apresentados no livro, né? E e até algumas adaptações de histórias. Então é uma coisa que é muito rica e é muito recente para a gente ignorar. E ainda mais tratando de quadrinho e quadrinho independente, a gente precisa dar uma olhada. Então, gente, eu sou o Theo, sou integrante aí do grupo produtora Apateia, e durante todo o desenvolvimento desse grupo, durante toda a existência da produtora, eu tenho feito vários papéis diferentes assim, a maioria voltados para a parte de criação, na pós, né, ajuda na concepção do roteiro, na assistência de direção, tudo que, tipo assim, eu fui malhando por várias áreas na produtora, mas hoje eu sou pós-produção, eu faço a parte da edição e tudo mais. E também dou uma auxiliada na direção de luz, e outras coisas. Assim. Tudo que faltar um pouquinho, eu vou ali, dou uma ajudadinha, pá. A gente sabe que desde o começo
quando a gente começou a ter a possibilidade de trabalhar o tema que a gente quisesse, assim, e desde as primeiras conversas, a pessoa que trouxe a ideia, né, de trabalhar toda a mitologia do Rei de Amarelo foi você. E eu queria saber um pouco, tipo, como que foi, como que você conheceu isso, como que você entrou em contato e por que sugerir esse tema para trabalhar, assim. Então, meu primeiro contato com a mitologia do Rei de Amarelo veio, tipo, assim, foi muito por acaso, assim. Eu tava olhando o Facebook e vi uma resenha do livro, tipo, num post, assim, uma pessoa comentando que tinha lido o livro, gostou, falou um pouquinho da história, eu curti, falei, nossa, legal. Aí eu meio que guardei na cabeça, assim, Rei de Amarelo, mas não acabei não achando o livro, não achei pra, tipo, achei pra comprar, mas tinha que ser pela internet, então não comprei, não achei um PDF grátis pra ler. E então aí eu só guardei na cabeça. E pouco tempo depois eu fui na feira do livro e eu acabei esbarrando no stand da Draco, que é a editora que faz as histórias, fez a versão em história em quadrinho do Rei de Amarelo. E aí na hora, e eles estavam fazendo a promoção da HQ, então tipo, eu falei, nossa, que da hora, assim, tava bem baratinho assim. Aí eu lembrei já na hora, falei, nossa, que da hora, eu vou comprar para ler. Aí eu comprei, pá, eu levei pra casa, pá, já comecei a ler, tipo, no dia que eu comprei, comecei a ler e curti, tipo assim, foi tipo assim, na hora eu falei, nossa, isso aqui é muito massa, é realmente uma coisa que me agradou muito visualmente, narrativamente, tipo, foi uma leitura, assim, muito rápida e muito gostosa, assim, porque tipo, a ilustração é muito bonita, o enredo é muito bonito, e aí foi daí que veio esse meu primeiro contato com essa ideia. Eu queria saber, tipo, quais são as influências que você acha importante da gente seguir, assim, pelo menos para ter um norte mesmo, para ter meio que um pontapé inicial, sabe? Então, eu acho que tem dois exemplos, assim, que eu podia falar como coisas de horror cósmico, que referências, assim, que eu queria me aproximar e referências que eu queria me distanciar. Por exemplo, não que o distanciamento dessas referências signifique que essas obras não sejam boas, mas que eu sabia que não era aquela forma de linguagem que eu queria retratar para o que a gente ia fazer. Para começar, a obra que eu acho que eu queria me distanciar um pouco na hora de produzir seria O Enigma de Outro Mundo. Que, assim, muita gente viu. Quando eu comecei a estudar o tema e falar, assim, com meus pais, até com pessoas mais... Eu percebi que muitas delas tinham assistido e elas tinham Era, por exemplo, você falava assim, você já viu aquele filme Enigma de Outro Mundo? E é aquelas, nossa, aquele filme horrível, eu fui ver no cinema e era horrível, eu fui embora. E justamente, acho que, por ser uma representação muito gráfica, muito literal do horror, muito... você vê que o tema principal do filme, como eu tinha falado antes, não é as criaturas malignas, não é, tipo, não é o horror, não é a desconfiança, é a falta, é o mistério, É o o terror, medo, né? isso, o medo, o terror psicológico daquelas pessoas, daquela desconfiança com outras pessoas, de não saber o que as outras pessoas são capazes, quem é seu amigo, quem é seu inimigo. Mas eu queria me distanciar dele justamente porque eu não queria chocar as pessoas. Assim, eu nunca pensei em fazer um filme, eu quero fazer um filme de horror cósmico para mostrar cenas horrendas e coisas grotescas. Por mais que isso traga muito do sentimento do horror cósmico de deixar as pessoas desesperadas, perplexas, não era a forma que eu queria abordar. E o segundo ponto, que é o filme que eu quero trazer muito, assim, tipo, que é uma coisa que eu quero me aproximar bastante nessa questão de horror cósmico, é o Farol, que ele invoca nas pessoas essas sensações nossas internas, de medo, de angústia, de aflição, de desconfiança, mas sem mostrar isso graficamente. O que te prende é a ligação daquelas duas pessoas, né, que estão ali confinadas, como elas vão interagindo, como elas vão evoluindo essa interação entre elas. E por outro lado, a série True Detective, né, ela estreou em 2014 pela HBO e conta a história de dois detetives que vão investigar um caso tipo muito atípico lá no interior dos Estados Unidos e eles vão descobrindo ao longo
ao decorrer da série, né, que as coisas são muito maiores do que eles imaginam e tudo mais. O showrunner da série e o criador e o escritor de todos os episódios é o Nick Pizzolatto. Ele é um autor publicado, tem alguns romances, né, por aí e tal. E ele é muito sagaz no sentido de também deixar a história que ele quer contar mais rica em conteúdo, sem necessariamente se apoiar nesse tipo de coisa. Então, a história dele tem elementos do Rei de Amarelo, que a gente vai descobrir muito mais pra frente, assim, quase que no finalzinho da temporada só. Mas não é uma história que se baseia e se apoia totalmente nisso, tanto que na divulgação da primeira temporada não tinha nada que falasse sobre Rei de Amarelo e que discorresse sobre Rei de Amarelo. Foi de fato uma surpresa, eu acredito, assim, para toda a audiência de descobrir algo novo, assim. E eu, pessoalmente, me sinto assim porque foi exatamente assim que eu descobri a mitologia do Rei de Amarelo. Foi por acaso, vendo essa série e pesquisando depois, né? E aí, enfim, me apaixonei completamente. E justamente, a gente sabe que coisas mais voltadas para o suspense, né, e para o mistério, para a fantasia, como são os contos do Rei de Amarelo presentes no livro, na história em quadrinhos e até o clima da série True Detective, né, uh, a gente sabe que se baseiam muito em construção de atmosfera, por exemplo. Porque a construção de atmosfera ela é principal, assim, em qualquer objeto audiovisual. E não tem como você construir um produto que seja funcional e que queira mexer com as emoções do espectador sem de fato construir uma atmosfera que seja competente e que consiga pegar o seu espectador desprevenido até. Você pode construir isso de forma gradual, né, fazendo com que, sei lá, o protagonista ou os protagonistas estejam num mundo normal e que aos poucos a coisa vai ficando estranha, porque aí o espectador ele vai fazendo essa jornada junto com os personagens e ele se faz mais parte dessa história, né? Ele se sente muito mais pertencente a esse mundo que você está criando e a coisa anda no mesmo passo, assim, que é o que acontece em True Detective, mas principalmente porque se trata mais de uma série de gênero noir policial. Então esse crime ele precisa ser mantido, né? Mas, por exemplo, em filmes do Tim Burton, que não tem muito a ver assim com o Rei de Amarelo, mas você vê a construção de atmosfera sendo feita logo na sua cara, assim. Porque justamente em certos filmes ele preza por escancarar e deixar aberto e deixar assumido que o que você está vendo não é no mundo real, né? Vide a arquitetura que tem ao redor, o figurino dos personagens ou até, sei lá, a forma que os personagens falam. E isso é extremamente positivo, porque você não tem nada fantástico se não tiver uma atmosfera que preze por passar isso, né? A atmosfera de um objeto de terror, a atmosfera de um filme, série de terror ou suspense, ela não se baseia, ela não pode, né, se basear somente em vamos deixar tudo escuro porque aí vai dar medo e tal. Não, é muito mais do que isso. E provocar medo, provocar sensações, isso é muito mais subjetivo e é sempre arriscado você querer contar com uma boa vontade de quem está assistindo ou querer assumir que as pessoas vão se sentir dessa forma caso você faça, sei lá, um movimento específico de câmera, por exemplo. Então, isso é algo que precisa ter cuidado, né? Que você precisa acabar pensando mais, porque sem a construção de atmosfera, você tem tudo a perder.
E se isso for feito de maneira errada, de maneira apressada ou equivocada, bota em risco todo o teu produto, né?